Na teleaula de hoje, de elementos de transmissão, nós vamos pôr as mãos na massa para aprender de uma vez por todas tudo sobre engrenagens. Engrenagens como esta aqui, de onde se faz a massa para um delicioso pastel. Se você ficou com água na boca para aprender tudo sobre estes elementos, senta aí e presta atenção. Oi, moço, por favor. Vê 2 pastéis de carne e um de queijo. Na nossa teleaula de elementos de transmissão, você vai conhecer o conceito de engrenagens. Vai conhecer suas partes e seus vários tipos, incluindo as engrenagens cilíndricas, assim como as engrenagens cônicas e ainda as engrenagens helicoidais. Além disso, você vai aprender o que é e como funciona uma cremalheira. Obrigada. Você sabia que um dia destes a pastelaria estava fechada porque a máquina de fazer massas estava quebrada? Problema de engrenagem. Dá para ver daí? Alguns dentes dessa engrenagem se quebraram. E agora? A engrenagem é uma das peças mais importantes de uma máquina, como a do nosso amigo pasteleiro. Agora você vai aprender muita coisa sobre elas, começando pelo conceito. Engrenagens são rodas como essas que você vê aí. Elas são rodas com dentes padronizados e servem para transmitir os movimentos e a força entre 2 eixos. Muitas vezes, a engrenagem é usada para mudar o número de rotações por minuto ou o sentido da rotação de um eixo para o outro. Agora, preste atenção no seguinte. Aqui no torno, essas engrenagens servem para transmitir movimento e força. Agora, para que isso aconteça, as engrenagens têm que estar com todas as partes em ordem. Você sabe quais são as partes de uma engrenagem? Uma engrenagem é composta de 5 partes: o corpo, o dente, o vão do dente, o cubo e o rasgo da chaveta. Você reparou que a primeira parte da engrenagem que eu falei foi o corpo? Mas esse corpo que você viu aí é apenas um dos tipos de corpos de engrenagens. Deixa eu te mostrar os 4 principais corpos de engrenagem que você já vai entender. Esse é como o que você acabou de ver, um corpo em forma de disco com um furo central. Esse outro também é um corpo em forma de disco, mas com cubo e furo central. Já esse corpo tem 4 furos, com cubo e furo central. E esse é um corpo de engrenagem com braços, cubo e furo central. Agora, tão ou mais importante que os corpos são os dentes. Se os dentes das engrenagens não estiverem em ordem, ninguém come pastel. Portanto, olho nos dentes da engrenagem. Às vezes o mecânico tem que dar uma de dentista para ver de perto, por dentro, como são os dentes numa engrenagem. Por isso que nós estamos aqui na escola do Senai para conversar com o professor Eliseu. Professor, por favor, como é que são os dentes numa engrenagem? Os dentes de uma engrenagem têm um perfil parecido com o dos nossos dentes. Veja aqui, eles têm uma raiz. Depois vem essa parte mais encorpada, que é o chamado pé. E essa seção em forma de trapézio é a chamada cabeça do dente. Certo. E a importância dos dentes numa engrenagem é porque eles engrenam, é isso? Exato. Esses dentes dessa engrenagem engrenam nos vãos da outra engrenagem. E daí se dá o movimento. O movimento das engrenagens é, portanto, resultado de um trabalho em conjunto. E as engrenagens do mesmo conjunto podem ter tamanhos iguais ou diferentes. Quando 2 engrenagens trabalham em conjunto e têm tamanhos diferentes, elas recebem nomes diferentes. Como nesse caso aqui, ó. A engrenagem maior a gente chama de coroa e a menor a gente chama de pinhão. Agora que você já está por dentro da mecânica da coisa, está na hora de conhecer os tipos de engrenagens. Ô Silva, Ô Titão, o que manda? é que eu tô procurando um certo tipo de engrenagem. É? Que tipo? Esse que é o problema, eu não sei qual o tipo.
Não, pera aí, vamos com calma. Eu vou dizer os tipos mais comuns de engrenagens para ver se você lembra, tá legal? Tá legal. E você aí em casa, acompanhe com a gente. Nós vamos começar com as engrenagens cilíndricas. Como o próprio nome diz, essas engrenagens têm a forma de cilindro. Essa que você vê aí tem dentes retos. Já essa outra tem dentes helicoidais, quer dizer, em forma de hélices. Não sei se você reparou, Titão, mas essa engrenagem aqui, a cilíndrica de dentes retos, tem os dentes paralelos entre si e em relação ao eixo. Viu? Já essa outra aqui, a helicoidal, ela tem os dentes paralelos entre si também, mas oblíquos em relação ao eixo, tá vendo? É verdade, eu reparei. Mas sabe o que eu queria ver? A transmissão de rotação dessas engrenagens aí. São as cilíndricas, não são? O Titão pediu, você conferiu. Tá aí, as engrenagens cilíndricas, tanto as de dentes retos quanto as de dentes helicoidais, servem para transmitir rotação entre eixos paralelos, como você vê aí. Agora vamos conhecer mais um tipo. Vamos ver como são as engrenagens cônicas. As engrenagens cônicas têm a forma de tronco de cone. Elas também podem ter dentes retos ou helicoidais. Essa que você vê aí é a engrenagem cônica de dentes retos. Tudo bem, mestre, mas como é que é a transmissão de rotação dessas engrenagens aqui, ó? Essas engrenagens cônicas transmitem rotação entre eixos concorrentes. Confira mais uma vez. Essa é a transmissão de rotação entre eixos concorrentes com duas engrenagens cônicas de dentes retos. Confere? Ainda tem mais um tipo de engrenagem para a gente conhecer, Titão. É esse daqui, a engrenagem helicoidal. Nas engrenagens helicoidais, os dentes têm forma de hélice. Uma dessas engrenagens é a chamada engrenagem para rosca sem fim ou coroa. Ela é usada quando a gente quer obter uma grande redução de rotação. Veja uma coisa, Titão. Os dentes dessa engrenagem helicoidal para rosca sem fim são côncavos, ó, tá vendo? Mas como assim côncavo, Silva? São côncavos porque são curvos, olha aqui. Eles são menos elevados no meio do que nas bordas. Certo, mas para que serve esse tipo? Ah, uma boa pergunta. Vamos ver um exemplo com uma engrenagem engrenada a uma rosca sem fim. Veja, quando a gente engrena a rosca sem fim com a engrenagem helicoidal, o parafuso sem fim funciona como pinhão e a engrenagem funciona como coroa. Mas, mestre Silva, nesse caso, como é que é a transmissão de movimento? A transmissão de movimento e força se dá entre eixos não coplanares. Peraí, não coplanares, quer dizer que eles não estão no mesmo plano? É isso aí, Titão. Você tá que tá, hein? Muito bem, você viu alguns tipos mais usados de engrenagens. Qual deles você vai escolher? Bom, antes de eu escolher, é melhor eu dar uma boa estudada nesta aula lá no meu livro. Aí sim, aí eu vou poder escolher a melhor engrenagem para o meu caso aqui. Olha, mas espera aí que a nossa aula ainda não acabou. Você viu alguns tipos mais usados de engrenagens, mas ficou faltando um muito importante. Qual? A cremalheira. A cremalheira é uma engrenagem tão simples quanto útil. Ela é essa barra com dentes que você vê aqui, ó. Ela funciona engrenada numa roda dentada. Ela funciona assim, ó. Com esse sistema, a gente pode transformar um movimento de rotação em movimento retilíneo e vice-versa. Agora eu tenho certeza que todo mundo já entendeu a importância das engrenagens. E de uma pastelaria até uma fábrica de foguetes, ai de quem não souber manejar uma engrenagem. E você fica aí agora com a nossa revisão. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na nossa teleaula de elementos de máquinas de hoje, a gente estudou um importante elemento de transmissão, as engrenagens. A gente viu quais são as partes de uma engrenagem e conheceu os principais tipos: as engrenagens cilíndricas, cônicas
e helicoidais. Além disso, você conheceu mais uma engrenagem interessante, a cremalheira. Bom, agora eu acho que você deveria pegar seu livro, estudar direitinho essa aula e fazer os exercícios. Porque, como você sabe, quem não sabe lidar com engrenagens se dá muito mal quando vai trabalhar numa indústria. Bons estudos e até a próxima! Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.